Bom dia, Pai do Senhor Jesus a todos. E quem fala convosco é a Levita Missionária Regina Nascimento. E eu estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração da parte de Deus. Olhando para o céu, vendo as nuvens passar. Tá igual a mim, fica procurando o que vê nos céus. Então, Jesus é o nosso pastor, o nosso Deus. O Espírito Santo nos guia todos os dias para que nós possamos ser melhor para com o nosso próximo e para que nós possamos fazer também a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele já descreveu na sua palavra. Louvado seja Deus. Mas como é interessante as coisas de Deus. Eu vou trazer uma palavra para você que talvez você até ria, né? Porque é um pouco engraçado. Verdadeiramente é engraçado. Mas é algo assim, sabe, poderosíssimo da parte do Senhor. Como Deus é magnífico. Antes das coisas acontecer, Deus já nos dá o conhecimento daquilo que vai acontecer, né? Isaías, um profeta bem antes mesmo de Jesus, ele anuncia a vinda do Messias, daquele que salvaria o povo judeu, aquele que traria a salvação, né, para o seu povo. E se você lê em Isaías, a palavra do Senhor diz que Jesus não tinha aparência, né, que fosse desejável, como está escrito em Isaías 53, que nós vamos ler agora, que diz assim do primeiro: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o seu rosto, era desprezado e não fazíamos caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levando sobre si, e nós reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e castigado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Do 1 ao 5, você pode entender aqui que ele está falando de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário. No terceiro dia, ressuscitou e levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas cargas, as nossas culpas, as nossas dores. O Senhor dos Exércitos levou sobre ti. Interessante, né? Que Jesus, quando estava aqui, caminhava sobre a terra e foi desprezado até mesmo pelos judeus. Até mesmo aqueles que eram doutores da lei não reconheceram que Jesus é o Messias, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que veio de Deus, né? Ele é o Verbo, ele veio para anunciar, né? Que já estava ali sendo pago, aleluia, através da sua vida, o pecado que a humanidade carregava sobre si, pelo preço da desobediência, né? Então todos desprezaram, como está escrito aqui em Isaías, que foi escrito antes da vinda dele. E Jesus ali, né, foi desprezado, humilhado, ninguém dava nada por ele. Estávamos diante de um Deus Todo-Poderoso. E hoje é diferente? Não. Hoje as pessoas estão querendo buscar eleger as pessoas pela beleza, os seguidores que eles têm, né, no Instagram, quantos milhões de seguidores ele tem, quantos CD ele já vendeu, quanto conhecido eles são na mídia. Você não vê mais os cultos de hoje levantar aqueles que são pequenos, que não têm conhecimento. Não, só canta nos púlpitos aqueles que já têm um nome conhecido na mídia, né? Então, estão realmente assim, vendo beleza, vendo o que está por fora, quanto a pessoa ganha, quanto conhecimento essa pessoa tem diante da sociedade,
e não estão elegendo o cargo de profeta para louvar nos púlpitos aqueles que são simples, aqueles que querem multidões. Quando Jesus ele não veio num carro, né? Carro blindado, não veio numa BMW, numa Mercedes, numa Pajero, ele não veio em uma Ferrari. Jesus ele caminhou em um jumentinho, ele andava a pé. E você pode até dizer, porque naquele tempo não tinha, Regina. Ele sendo Deus e ele transfigurando de um lado para o outro, Jesus aparecia, passava de uma parede para outra, como aconteceu quando os judeus estavam ali reunidos, né? Jesus passava de uma parede e chegava do outro lado assim, como ele diz, Felipe, tocas aqui, ó, coloca o dedo na minha ferida. Jesus não tinha carros e ele não podia fazer acontecer? Sim, ele podia, mas ele preferiu vir na sua simplicidade. Ele preferiu deixar toda a sua glória nos céus e vir, despir-se da sua glória nos céus e vir como homem para poder andar no nosso meio e entender como nós pensamos. O que verdadeiramente nós somos, né? Porque a sua criação verdadeiramente era uma criação desobediente, obstinada, que fazia somente aquilo que queria. E Jesus ele veio como homem, despiu da sua glória para poder, né, participar daquilo que estava acontecendo em nosso meio, para poder ensinar. Aleluia. É tanto que quando Jesus ele vem, que perguntaram para ele, você és verdadeiramente o Messias, como João mandou perguntar para ele? E vocês lembram que João mandou perguntar, enviou os seus discípulos para perguntar a ele? Vá lá e pergunta se ele verdadeiramente é o Messias que deveria vir ou se devemos esperar por outro. Jesus disse a eles, vá e diga para João que o cego vê, o surdo ouve, né? Ele está dizendo, eu sou. Como ele também, quando estava diante de Pilatos, quando perguntaram para eles, és verdadeiramente o rei dos judeus? Né? Aleluia, tu diz que sou. Todos disseram para ele que ele era, e Jesus nunca disse, não, eu não sou. Então ele é, mas ele não veio debochando, dizendo, eu sou, e aí, vou abrir a terra e vou engolir todos vocês. Não, porque Jesus, na sua simplicidade do seu coração, ele sabia que existia ali, né, uma maldição que aquele povo carregava, não era culpa deles, mas desde o pecado de Adão e Eva, esse pecado os acompanhava, e somente através de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, somente o próprio Deus poderia quebrar a maldição que estava sobre a humanidade. Somente o sangue de um Deus Todo-Poderoso poderia fazer o sacrifício. Ele morreu por amor de cada um de nós. Esse Deus tão magnífico, tão poderoso, morreu por mim, por você. Aleluias. Ah, se vós entendesse o que ele fez por ti na cruz do Calvário. O quanto é precioso o sangue do nosso Deus, que purifica, que lava a nossa alma, que nos dá a oportunidade de entrar nos céus, de poder fazer parte, aleluia, de uma eternidade para com aquele Criador infinito, maravilhoso, que criou céu e terra. Ei, a beleza dos céus não se compara com a beleza deste mundo. Se você acha que este mundo é lindo, que tem tecnologias avançadas, isso e aquilo outro, imagina aquele que tem todo o poder, honra e glória nos céus e na terra. Tudo que acontece nessa terra aqui vem de Deus. A energia que é produzida, se produz do sol, da água, né? De placas aquecendo ali. De onde vem todo esse sistema? Né? Um sistema que o homem, o Senhor deu sabedoria e inteligência para que ele pudesse criar aqui na terra algo para que os nossos olhos pudessem ver que há poder aqui na terra, mas há poder ainda maior nos céus. Não há nada impossível para Deus. A situação em que você está agora, querido, querida, não importa. Deus tem coisas tremendas para fazer através da minha vida e da sua, se nós deixamos Deus trabalhar. Botando primeiramente Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas depois de um tempo. Ei, para Deus não há nada impossível. E se você se acha pequeno demais, se você acha que você não tem oportunidade porque os grandes, os poderosos já tomaram ali, né? Todo como é que eu posso dizer, a vinha do Senhor, já tomaram posse ali da vinha do Senhor e já não deixa mais,
né, com que os elegidos de Deus entrem. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não fica preocupado, não fica triste. Deus tem coisas maiores para você. Quando vinha o Senhor da vinha, né? A Bíblia diz que ele vai pegar aqueles que são ladrões. E você sabe muito bem o que vai acontecer com eles. Então, se preocupa com a sua alma, com a sua salvação e lembra que ainda feio, que ainda pobre, que ainda desprezado, que ainda humilhado, como você talvez tenha passado por tudo isso. Talvez ninguém dá nada por você. Mas o Senhor dos Exércitos te ama muito. E Ele tem o melhor para a sua vida. O melhor de Deus Ele está preparando para você. Confia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lembra, Deus não escolhe o homem pela beleza que ele tem por fora. Deus escolhe o homem pela beleza infinita que há dentro do seu interior. O homem, muitas das vezes, tem estatura de rei, como tinha o irmão de Davi. Quando Samuel foi para ungir um dos filhos de Jessé, a Bíblia diz que ele chegou diante dos filhos de Jessé, e ele olhando para Eliabe, disse: esse certamente será o novo rei de Israel, pela sua estatura. E Deus disse: Samuel, Samuel, tu vê o que está por fora, porém eu vejo o que está por dentro. Esse não. Aonde estava o rei de Israel, o novo rei de Israel? Estava cuidando das ovelhas do seu pai, desprezado, lançado fora, distante dos demais. Quando sabiam que Samuel passaria ali para oferecer holocaustos ao Senhor dos Exércitos, Davi foi mandado para pastorear as ovelhas do seu pai. Ele não queria Davi no meio dos seus irmãos, porque Davi nasceu, né, de um acontecimento que o seu pai ali ainda não tinha aceitado Davi, né? E Davi vivia sendo desprezado, ele não sentava na mesa para comer com seus irmãos, e ele cuidava das ovelhas do seu pai. Mas Deus via o sofrimento de Davi, a tristeza do seu coração, a angústia do seu coração. E quando Davi cantava salmos a Deus, Deus ouviu o som da sua voz. Ainda que ele não fosse conhecido diante de Saul, que era rei, ou conhecido diante da sociedade de Israel, Deus ouviu os sons que Davi cantava. E Deus já sabia que um dia ele seria o novo rei de Israel. Então, ainda que você não seja, Deus um dia porá você aonde você não entende, mas Ele já preparou uma cadeira, porque aquilo que não subiu o teu coração, a tua mente, aquilo que você ainda não imaginou que vai acontecer contigo, para a glória de Deus, Deus vai fazer na sua vida. Somente creia, espera no Senhor, confia nele, canta para Ele, coloca o teu coração, teus caminhos diante do Senhor e esqueça das demais coisas. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui dizendo para você: ei, filho meu, filha minha, aleluias. Ouça o som da minha voz e buscai primeiramente a minha face. Eu ouvirei cada oração da tua parte e responderei, para que saibas que eu sou Deus. Aleluia. E que eu não escondo a minha face daqueles que me buscam nas madrugadas. Eu não desprezo a oração do justo. E eu estarei contigo até a consumação dos tempos. Você é o meu filho e eu sou o teu Criador. Estarei contigo todos os dias. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra, o melhor de Deus ainda está por vir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E descansa naquele que fez os céus e a terra, porque Ele te ama muito. Louvado seja o nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração e até amanhã com a nova palavra da parte de Deus, se assim o Senhor nos permitir.